Certo, então a gente pode dar início, então, nossa aula aberta, gratuita, o encontro para falar um pouquinho sobre autismo e a terapia de troca e desenvolvimento. E deixa eu só ter certeza que eu estou aqui com todas as minhas funcionalidades abertas. Então, acho que eu vou passar a palavra para Maria Clara, que vai começar, então, apresentando um pouquinho sobre a CARI e a proposta de hoje. Aí a gente vai, nós três, eu, Ana Paula e Maria Clara, conversar com vocês sobre a TED. Acho que Maria Clara vai falar um pouquinho sobre a intenção de hoje, mas a gente vai fazer uma apresentação geral, seguir com alguns slides, e no final a gente quer ter um pouquinho de troca com vocês, conversar um pouco sobre essa metodologia, e hoje é só mesmo uma apresentação sobre voo para que vocês, né, se sintam um pouquinho mais informados sobre o que é a TED, para quem sabe buscar mais conhecimento ainda, né? Então é só realmente atiçar um pouco o interesse. Esse que é o objetivo de hoje, mas se vocês estão aqui é porque já tem um pouco dessa curiosidade. E então é isso, Maria Clara, passo a palavra para você e a gente Obrigada, pode Camila. começar. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa aula de apresentação das bases da TED, com o sentido assim de esclarecer qual é a natureza dessa terapia, quais são as características principais, quais são os seus diferenciais, por que que é importante nós trabalharmos com uma terapia que envolva o interesse da criança, a curiosidade da criança. Eu acho que assim, a aula está programada para nós tentarmos, vamos dizer, abordar as questões básicas, evidentemente é uma aula de abertura, para justamente de abertura a um futuro conhecimento mais preciso. Eu gostaria de fazer alguns contornos de como é que essa terapia de troca e desenvolvimento chegou ao Brasil. Ela tem características assim muito particulares, porque ela chegou através, na verdade, de uma opção que eu havia feito há muitos e muitos anos atrás, precisamente há 54 anos, quando nós, vamos dizer, inauguramos, com o apoio de uma equipe francesa, de Simone Ramon Germain Fajardo, autor e, autora e coautor dos métodos Raman e, posteriormente, da criação de Dialogue, num espaço que constituiu a CARI, uma equipe multidisciplinar, um trabalho abrangente envolvendo sempre a família. Nós nunca trabalhamos exclusivamente com o paciente, isso é um aspecto muito importante, porque todas as famílias, independente da condição que um filho possa estar passando, elas precisam ter uma rede de apoio, uma equipe que compreenda suas perspectivas, suas necessidades e ajudar a abrir caminhos resolutivos para melhorar as possibilidades de, vamos dizer, de desenvolvimento, de gerar desenvolvimento e buscas de meios adaptativos ao meio ambiente, adequados à potencialidade de cada um. Então, essa ideia de desenvolvimento humano e de, vamos dizer assim, evolução, de buscar o potencial para cada um poder revelar a sua essência, porque todos nós temos vocações que muitas vezes estão, vamos dizer, abafadas ou não estão explicitadas por questões ligadas ao neurodesenvolvimento mesmo, que criam gaps na expressão de cada um no meio ambiente. Então, às vezes, uma criança tem um potencial, mas o advento, no caso do que estaremos tratando hoje de um autismo, ele muitas vezes desvia a criança do rumo de si mesma. Ela se perde desse encontro interno mais profundo, que é também se descobrir e sentir por onde ela pode caminhar, tendo uma adaptação que gera uma autoconfiança para a criança. Eu acho que esse é um ponto fundamental do nosso trabalho. A criança, ao se desenvolver, ela deve, vamos dizer assim, sentir-se segura no meio ambiente, né? E isso tende, a partir de uma série de condições que nós vamos ver hoje, a diminuir as crises disruptivas em favor de uma adaptabilidade. Então, como eu vinha já há muitos anos numa linha neurodesenvolvimental,
de buscar o desenvolvimento de potencialidades e a livre expressão de cada pessoa, foi muito difícil eleger uma abordagem para trabalhar com autismo, quando nós, nossa equipe, outras equipes, Dr. Vanderlei Manuel Domingues, um neuropediatra que tinha também muito interesse no campo do autismo, a gente decidiu criar um centro específico aqui em São Paulo para atendimento de crianças com autismo, uma organização social de saúde, e aí começou uma busca diferentemente, talvez, de outras pessoas que escolheram primeiro a metodologia, nós tivemos muitos, 1 ano e meio de grupo de estudos para decidir como nós montaríamos esse centro. E aí sim, qual seria a metodologia eleita? E para escolher essa metodologia, nós fizemos uma pesquisa de campo, tanto em relação as abordagens, vamos dizer, comportamentais, através do Centro de Fort Lauderdale, dirigido pelo professor Tuttman. Fizemos uma abordagem pelas vias psicanalíticas, visitando e fazendo um estágio no Centro de Lugar de Vida de Maud Manoli, em Paris. E até então a gente não conseguia. Isso nós estamos em 1999. Já essa visita ao centro da Maud Manoni foi em 1999. Então, a CARI foi fundada em 71, trabalhamos durante esse período com crianças que tinham um quadro de TEA, mas já num nível de desenvolvimento, vamos dizer, que não seria aquele próprio, ou precisamente da intervenção precoce. A gente sentia que não tinha os instrumentos para poder dar conta dessa etapa. E aí, por um acaso muito promissor do destino, digamos, nós acabamos descobrindo, num congresso, o professor Dr. Vanderlei Manuel Domingues, uma pesquisadora, professora Nicole Bruno, da Université de Tours, do Centro de Psiquiatria Infantil, que então apresentou a TED. E foi aí que eu ganhei o livro da TED e devorei, porque ele era muito coerente com as nossas perspectivas de respeito ao ser humano, de base humanista, de buscar que a pessoa se expresse, que não seja um autômato. Enfim, por várias razões do ponto de vista daquilo que nós trabalhávamos, a CARI sempre teve uma unidade nas abordagens, que mesmo sendo uma equipe multidisciplinar, os profissionais trabalham na sua área, mas nós temos essa formação de base neurodesenvolvimental, onde o principal foco é o desenvolvimento humano da pessoa. Não se trata de desenvolver uma função particularmente, mas nós sabemos que o desenvolvimento harmônico das funções gera um increase que provoca um desenvolvimento, levando as crianças para níveis mais avançados do seu desenvolvimento. Então, essa apresentação que eu li da TED, no livro que foi escrito pelo próprio autor, professor Lelor, professora Catherine Barthelemy, Emery, eu me fascinei porque eu falei, é isso, é coerente, nós temos bases metodológicas comuns, nós podemos começar com essa formação. E em 2004 foi a nossa primeira visita, onde nós ficamos um bom tempo lá em Tours, conhecendo o Centro de Psiquiatria Infantil, com o apoio do próprio professor Lelor e da professora Catherine Barthelemy, coautores. Então, nós também tivemos uma felicidade de que todas as terapias que nós temos na CARI, nós tivemos a formação com os próprios autores, né? Do Raman e o Dialogue, nós tivemos a formação com a Simone Raman e posteriormente com o professor Fajardo, e da TED com a equipe de Tours, com muitos outros profissionais consistentes, como a professora Pascale Dansart, Nicole Bruno, dentre outros, né? E tivemos a felicidade nesse movimento na França de conhecer uma outra pessoa que agregou muito ao nosso trabalho, que foi o professor Jean-Louis Adrien, com o qual nós tivemos uma ligação também, tivemos e temos, todos eles nós temos até hoje essa ligação,
a menos os que, infelizmente, já se foram. Mas com o professor Adriano, nós temos até hoje uma parceria através da Universidade de Paris, onde nós desenvolvemos atualmente, desenvolvemos outras pesquisas, mas atualmente nós estamos validando uma escala para intervenção precoce, uma escala específica que nós já trabalhamos com autorização do autor na CARE, que é a bateria de avaliação cognitivo e socioemocional, atualmente validada de 4 a 24 meses. A publicação deve sair o ano que vem pela ROGRAPH. Então, nós temos trabalhado muito assim com o apoio das universidades, né, com a Universidade de Tours, que a gente tem a parceria também para a formação, que vai ser apresentado hoje quais são as bases da TED, e para a validação das escalas, hoje também em parceria com a editora Rógrafo. Então, nós fomos assim ampliando o leque, e tudo isso nos permitiu, eu quero falar um pouquinho de um diferencial, criar, porque quando a gente começou com a TED, e a TED, assim como é para intervenção precoce, para iniciar no dossiê Raman, as crianças menores, a gente também tinha um gap vamos dizer assim, no currículo mesmo, na sequência das terapias que poderiam ser oferecidas, porque os programas Raman se iniciavam com 72 meses em diante. E aí eu tive a oportunidade de escrever, com o apoio do professor Fajardo, um instrumento de trabalho em grupo para intervenção de primeira infância de 36 a 72 meses. E com isso a gente fechou o elo, né, de uma grande corrente de abordagens, de dossiês, de programas que se complementam e formam o programa abrangente neurodesenvolvimental que atende desde a intervenção precoce até a idade adulta, né, com diferentes programas apropriados para cada patamar do desenvolvimento cognitivo. Esse programa chama-se Programa Abrangente Neurodesenvolvimental. Então, eu acho que com isso, eu estou querendo situar a moldura na qual a TED veio para o Brasil e está inserida. Eu acredito que seja o suficiente para hoje. Eu já disse que nós fazemos um trabalho importante com as famílias, que fazem parte do programa PAN, né? Tem o programa Pais, que atende aos pais, e todo o trabalho em equipe multidisciplinar, e eu acho que é suficiente depois as dúvidas. Desculpe, eu não ouvi. Acho que o Alô? microfone estava aberto, Maria Clara, não Ah, sei tá. se era uma coisa. Tá. Bom, então é o que eu quero dizer. Eu passo a palavra para a Camila, agradeço a atenção de vocês, e nós, ao final, as dúvidas ou qualquer curiosidade que vocês tenham a esse respeito, a gente estará aqui para poder conversar e ficar mais à vontade. Obrigada. Maria Clara, acho que foi uma ótima, assim, introdução, mas, né, um sobrevoo sobre a história da TED, porque é exatamente isso. A gente está hoje num momento diferente, que é divulgar um pouco mais a abordagem. Claro que a gente vem trabalhando com a TED há mais de 20 anos, né, no Brasil, então tudo que a Exato, gente vai apresentar para vocês não é meramente uma reprodução do conhecimento da França, né, ou de outras pesquisas no campo do autismo, como a gente vai falar agora um pouco sobre os critérios de diagnóstico, brevemente, só para situar como a TED, né, se relaciona com com esses critérios, com o que está na literatura atual. Mas eu acho que é importante entender que, né, que a gente está assim, numa trajetória mesmo de divulgar no Brasil, de trazer para o Brasil e também de pesquisar, de construir conhecimento sobre essa abordagem. Não é só reproduzir, né, algo que foi trazido de outro lugar né, e dizer, tá aqui o que foi construído lá fora, tá também isso faz parte de um esforço em criar conhecimento. A gente faz pesquisa, né, com a TED no Brasil, isso já tem mais, então, de 20 anos, e experiência clínica também, né, em relação aos efeitos terapêuticos e tudo mais. Mas eu lembro que a gente deixou esse slide aqui só para introduzir um pouquinho algo que deve ser de conhecimento
de muitos de vocês, né? Porque a gente fala, quando fala em autismo, né? A gente já tem um pouquinho mais dessa curiosidade em saber o que que é, e, né? E acho que hoje em dia também é uma divulgação muito intensa, né? Nos meios aí de mídias sociais, mas também de outros meios de difusão científica, para a gente conhecer um pouquinho o que que significa. E voltando também um pouquinho na história, né? Quer dizer, quando a gente começou a trabalhar, mesmo com a TED, quando eu entrei na CARE e tudo mais, esses critérios eram diferentes, né? Então, assim, isso vale dizer que está em constante evolução, em constante modificação, e a gente também tem que se adaptar e se adequar e se atualizar nesse sentido. E acho que a TED, nesse aspecto, ela é uma terapia que foi criada já há bastante tempo, na década de 70, praticamente, mas ela é muito atual, né? Acho que cada vez mais atual quando a gente fala né, das bases neurofuncionais do TEA. E a Maria Clara, acho que queria comentar aqui um pouquinho sobre a questão da precocidade. A gente falou muito da questão do quanto, a gente até estava conversando antes da aula começar, o quanto o desenvolvimento no autismo ele também tem que ser entendido a partir de uma trajetória, né? Não é uma coisa que acontece com a criança e é uma realidade que está dada e é imutável, como até se acreditou no passado, né? O autismo para a vida toda e não haveria condição, digamos, de mudar, né? O nível de funcionalidade da pessoa, da criança, o nível de desenvolvimento, as aprendizagens. Então, hoje a gente entende que isso é muito mais flexível e maleável por conta de aspectos que a gente vai falar que tem a ver com a plasticidade neural e que a TED, então, né, recai muito sobre essas bases para poder explicar os seus efeitos, né? Mas aqui só, então, colocando para vocês é aquela ideia, né, de que existem duas áreas importantes para a gente observar no autismo, e essas áreas elas vão se modificando, né? Então, os aspectos ligados, né, as particularidades ligadas à comunicação e interação social de um lado e do outro, né, a tendência então a uma certa inflexibilidade no comportamento, a uma certa rigidez, que é o que a gente chama dos padrões, né, restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividades. Essas duas áreas também, a gente observa comportamentos que vão se modificando ao longo do desenvolvimento, né, que vão representar essas mesmas dificuldades, mas que são diferentes na criança pequena, né, na criança mais velha, na criança escolar, no adolescente, mas a gente consegue identificar, né, que existem particularidades nesses dois aspectos ao longo da vida, mas que o início, né, ele realmente está lá colocado no desenvolvimento infantil, né? Mas acho que a ideia principal era ligar esses critérios diagnósticos, né, que todo mundo fala tanto atualmente, a uma trajetória, né? E é uma trajetória que começa muito antes dos sintomas aparecerem, porque o desenvolvimento neurológico, neurofuncional, ele está acontecendo, né? E o comportamento ele é uma expressão disso, mas ele é uma construção. Então as conexões elas estão ali se desenvolvendo e a gente vai atentar para esse aspecto também, né? Então eu vou passar para o próximo slide, mas se Maria Clara tiver alguma colocação ou a Ana Paula, acho que a Ana Eu Paula vai. acho só, Camila, que é importante a gente frisar, né, porque justamente a compreensão dessas alterações neurofisiológicas e neuropsicológicas que vão acontecer muito precocemente, muito antes de algum sintoma ser observado, já tem um funcionamento que não está, né, de acordo com a maioria, já não sei mais até que ponto vai ser a maioria, mas vamos falar os neurotípicos, né? Porque é um funcionamento que desde a recepção da informação e essa recepção que é todos que a gente fala, todo mundo fala muito, né, dos problemas sensoriais no autismo, que é como essa informação chega para esse bebê, que muitas vezes é completamente diferente da experiência que a mãe ou que a mãe teve com os outros filhos ou que ela mesma teve na infância. Então, difícil compreender como é essa chegada da informação, que às vezes pode se tornar algo tão difícil, tão é, sofrido, né, para aquela criança, quando não seria o normal, o esperado. Então, e muitas vezes toda essa disfunção é que está na base dos problemas que virão depois, né? De como essa criança vai evitar ou vai buscar certas situações, porque
justamente esse desajuste sensorial e toda essa fisiologia que vai acontecer dentro do cérebro está muito diferente de um padrão mais conhecido. Então, quando a gente entende que tem uma base, você passou por um slide que a gente já vai reforçar um pouco mais essa questão, é justamente a gente entender que tem uma estrutura que não é só um comportamento, um sintoma que a gente observa, tem algo que está acontecendo dentro desse cérebro desde que essa criança é muito pequenininha, que vai definindo uma série de condições, além desses padrões que a gente sabe que estão na base, na raiz do autismo, que é justamente que vem da rigidez mental, né? Porque é uma inflexibilidade diferente do que a gente sabe que é tão importante para a adaptação, que é justo a flexibilidade mental. Então, eu estou querendo reforçar, porque eu sei que a hora que você for falar da TED, esse é um dos diferenciais. Então, a gente precisa entender muito bem que quando a gente está falando de um transtorno, a gente está falando algo que acontece lá no centro, né? Na raiz, na estrutura do cérebro. E isso vai repercutir, então, em como essas funções cerebrais vão se estabelecer. E o que a gente observa muito no autismo, e acho que quem faz muito avaliação e diagnóstico também está acostumado a ver, é a heterogeneidade nessas funções. Então, a gente às vezes observa que a criança tem uma função bem desenvolvida e uma outra muito imatura, né? E aquilo não cria um conjunto. E às vezes fica difícil até dos pais, dos professores entenderem, porque fala, não, mas ele entende tal coisa, não, mas ele fala em inglês, né? Mas ele fala em inglês, mas às vezes o que acontece, né? Ele tem essa fala que ele aprendeu quase que por repetição, mas ele não tem a compreensão real daquela situação de como utilizar isso de uma maneira funcional. Então, todo esse desajuste que pode acontecer vai gerando, nas funções, vai gerando uma expressão no comportamento, que aí sim é observável, né? Que é o que a gente observa, e que vai impactar a troca com o meio ambiente. Então, se a gente está pensando que tem algo que vem de lá de dentro, né, nesses círculos que a gente está vendo, que está lá na estrutura, que está lá no cérebro, quando a gente atua neste, justamente nessa raiz, nós vamos poder ter uma melhora funcional que vai poder gerar uma expressão comportamental diferente, né? Que justamente esse é o grande diferencial, não só da TED, mas de todas as metodologias que nós trabalhamos, né? Que a gente estava hoje já até retomando o Raman e toda a história de como foi a busca dessas metodologias. Então, acho muito importante a gente lembrar, porque daqui a pouco você vai fazer esse link, né, Camila? Vou, eu acho que a gente pode até fazer agora, né? Porque a gente está já Uhum, entrando no cerne, assim, do que realmente é a uhum. TED, porque, de fato, quando a gente fala aqui, né? Vocês conseguem ver o pointer vermelhinho? Só para acompanhar. Sim, Porque a Paula falou, claro, então, dessa, né? E é como a gente vê mesmo, quase essa pedrinha no lago, né? Você pode ver as várias camadas de. Só que isso não é numa única direção, né? Então a gente entende, a gente sabe hoje, por esses estudos até ligados ao neurodesenvolvimento e também ligados a essa ideia da plasticidade neural, que é por aí que a intervenção precoce funciona, né? Ela é parte do meio ambiente, né? Então, o terapeuta, o que que ele é? Ele é parte do ambiente da criança, da mesma maneira que a família é, né? Parte desse ambiente onde a criança se desenvolve, a escola também é, os meios, né, sociais onde a criança está inserida. Então, isso, o que que o meio ambiente oferece? Ele oferece experiências, né? A TED é descrita como a ginástica da interação. Por que que é a ginástica? Porque é a experiência, né, da criança interagir com o terapeuta, num contexto que a gente vai falar que é um contexto específico, para justamente facilitar o quê? Facilitar o reajuste, e aí já é a perspectiva conceitual teórica da TED. A gente não vai atuar direto aqui neste nível, né, como outras abordagens vão fazer, elas vão realmente focar
como mudar o comportamento, como mudar a expressão, né, da criança, né, então os comportamentos, mas isso vai acontecer também na TED, mas por vias que não são o alvo direto. O alvo direto da TED realmente está aqui, ó, no nível das funções, que é como a gente conceitualiza, estrutura, programa, organiza a terapia, né? Os objetivos finais da TED, eles realmente são, claro, que a criança se adapte ao ambiente, que ela tenha, né, um desenvolvimento mais harmonioso, porque a Ana Paula falou da heterogeneidade, mas toda essa expressão, né, ela acontece por conta de objetivos que a gente se propõe, que são, que acontecem nesse nível aqui das funções. Toda essa análise das escalas, diagnóstico, né, a gente pega pesado mesmo aqui nessa compreensão de quais as funções que precisam ser estimuladas, né? Então, quando a gente fala em pontos fortes e fracos na TED, é sobre isso que a gente está falando, não é sobre certos comportamentos, né? E aí a gente acaba, então, mesclando um pouco esses níveis por conta dessa proposta, né? Que a intervenção precoce, ela incide, digamos assim, no ambiente da criança, ela é parte do ambiente, tem objetivos, né, de reorganizar as funções, e isso só acontece porque existe a plasticidade neuronal e, portanto, né, as estruturas cerebrais elas também estão se reorganizando, né, por hipótese, e também a gente tem estudos que realmente mostram que isso acontece, né, e aí a expressão ela é uma consequência disso tudo, então acho que vale dizer isso para talvez começar, né, a diferenciar para o pessoal a TED de outras intervenções. E aí, claro, a gente entra um pouco mais nessa ideia de uma abordagem, né, que tem seus princípios teóricos próprios, porque uma das questões também ao apresentar a terapia, né, é realmente colocá-la dentro de um lugar que é seu próprio, né, porque a gente vai achar semelhanças e diferenças com outras abordagens, mas o que faz a TED ser a TED, né? Então eu acho que assim tem dois princípios que são centrais, né? Isso a gente encontra então nos escritos originais, nos artigos originais, isso até antes da TED começar a ser a TED, né? Porque ela foi sendo criada progressivamente. Ela começou então com os estudos do professor Lelor sobre neurofisiologia do autismo, né? Era uma ideia de compreender o funcionamento neurofisiológico em crianças com autismo, mas né, a terapia ela veio como consequência dessa compreensão. Então, os princípios que os autores da TED propuseram, realmente, eles são importantes porque eles marcam essa especificidade da abordagem, né? Então, a gente parte realmente dessa ideia de que existe uma curiosidade de base, né? Tanto que os autores da TED dizem que ela é fisiológica, né? O cérebro, ele faz conexões. Mesmo uma criança com autismo, né, que a gente sabe então que existem alterações neurofuncionais, que essa questão sensorial ela acaba acarretando eles até falam, né, de uma cacofonia, quer dizer, é um barulho interno, né, é muito difícil regular os estímulos, organizar os estímulos, selecionar os estímulos. Então, tudo isso cria né, uma desarmonia, talvez, uma desorganização neurofuncional que a gente vai, então, reorganizar. Mas dentro disso, né, existe ainda essa curiosidade fisiológica. A criança com autismo, ela quer aprender, ela tem motivação, né, para criar essas associações internas, né, que acontecem a nível cerebral, neurofisiológico, mas também, evidentemente, do comportamento, né, por consequência. Mas para que isso aconteça, a gente tem que criar certas condições particulares e favoráveis, e que então na TED são organizadas a partir de algumas regras de ouro, que a gente também vai citar, mas tudo isso realmente faz parte de um clima favorável. A gente já começa então a falar de qual que é esse terreno, né, no qual a criança se desenvolve, e vamos criar as condições para que esse terreno possa realmente ser fértil, né? E então, nesse sentido, à medida que você vai organizando esse espaço, né, esse clima favorável, essas condições, as crianças vão se abrir para essa curiosidade. Né? Esse é um primeiro princípio. A gente vai sempre partir da ideia de que sim, a criança está em contato com o entorno, mesmo que seja com o entorno social, né, que é um dos aspectos difíceis para as crianças com autismo
se engajarem com, mas também para nós, né, para as pessoas que têm aí um desenvolvimento neurotípico, observarem que de maneiras discretas, né, a criança ela está sim interessada, ela está sim aberta, ela está disponível para essa troca, né? Existe essa curiosidade pelo ambiente que começa, né, talvez ali pelos objetos, mas também existe para o contato social e para a troca. E além disso, um outro princípio bem importante, que acho que vai ser evidente como isso pode se diferenciar de outras abordagens, é realmente a aquisição livre, né? Que essa ampliação do desenvolvimento, essa associação interna, ela se dá dentro dessas condições, né? E que ela independe de reforçadores externos. Né? À medida que a gente vai alimentando essa ginástica da troca, essas funções elas vão se reorganizando e a gente não precisa trabalhar necessariamente com um treinamento, né? Quer dizer, aquela repetição, né, do comportamento em si, do comportamento específico, né, que a gente que a gente até pode chamar, né, discreto, no sentido de que eu retiro e identifico aquele comportamento e vou incidir somente sobre ele, mas a ginástica da troca ela é mais ampla, né, no sentido de que a gente vai trabalhar com algumas funções que são identificadas como algo, e isso vai, né, fazer com que a criança amplie o desenvolvimento sem necessidade de reforçadores externos, né, como parte desse processo. E aí, Camila, posso só fazer um pode. pequeno comentário sobre essa questão? É que acho que é importante a gente lembrar como a gente está trabalhando com uma condição que é de rigidez mental. Eu acho que é importante a gente dizer que quando a gente faz um treinamento, a gente enrijece o comportamento, porque a criança ela vai reagir a um determinado estímulo X, né, específico para chegar naquele reforço, naquela recompensa. Então, isso faz com que ela mesma enrijeça vamos dizer, essa gama possível, né, de atitudes, de comportamentos que ela poderia ter, porque ela vai buscar a recompensa. O nosso cérebro é assim, o cérebro humano vai buscar a recompensa, né? Então, não é uma questão de escolha, é uma questão que vai acontecer naturalmente. E quando a gente acaba fazendo esse tipo né, de movimento com a criança, então, ao invés da gente trabalhar numa base de flexibilização, né, de flexibilidade, como você estava falando de plasticidade, a gente vai acabar endurecendo, enrijecendo ainda mais e a criança ficando, né, cada vez mais dentro desse padrão rígido de comportamento, de funcionamento mental. E eu acho que nesse ponto, eu vou só colocar também que aí uma questão importante é a questão do contexto, né, e da Uhum, generalização, uhum, porque quando você uhum. fala dessa rigidez, quer dizer, mesmo que esse treino, né, seja, assim, seja o treino de um comportamento desejável, isso vai acontecer fora de um contexto, né, de um contexto significante, e aí a criança vai ter uma dificuldade muitas vezes de sair da terapia, né? E realmente aplicar, digamos assim, aquilo que foi treinado, aquilo que foi aprendido. Quanto que na TED a gente fala que é uma abordagem naturalista nesse sentido, porque o que a criança faz na sessão, e a gente vai discutir, é um brincar, né? Um brincar semi-estruturado, onde essa ginástica realmente ela tem diretamente a ver com a comunicação, com a troca, com a socialização. Então, é muito mais fácil nesse sentido essa transposição. Né? E a Maria Uhum. Clara citou, né, isso acontece também no contexto familiar, no contexto escolar. Então, os princípios que eu vou citar agora, eles são muito importantes porque eles são absolutamente generalizáveis para outros contextos, né? Não é uma coisa que demanda treino no sentido de que o pai ele vai trabalhar como um terapeuta em casa. Não, ele vai usar esses princípios, né, essas regras de ouro também para adequar, para refletir, para modificar rotinas do dia a dia, né? Interações que acontecem o tempo inteiro com a criança, né? Que são naturais da vida de família, da vida escolar. Então, quando a gente fala da aquisição livre, da curiosidade fisiológica, quais que são, né, esse clima favorável? Como é que a gente cria esse clima favorável? Então, ainda num contexto conceitual, depois a gente vai falar um pouquinho do prático, né?
Existem princípios de atitude e também de organização do espaço que vão criar esse clima favorável, essas condições favoráveis à aprendizagem, né, à aquisição livre e ao desenvolvimento das funções de base, né, que a gente identifica como os pontos fracos. Então, primeiro de tudo, a tranquilidade, né, depois a disponibilidade e a reciprocidade. A gente vai falar um pouquinho de cada uma no próximo slide. Então, eu só vou dizer que a gente faz, antes de mais nada, né, essa avaliação multidisciplinar para entender justamente quais são, né, os objetivos imediatos em termos dessas funções a serem desenvolvidas. Então, por exemplo, essa criança ela pode até ter um pouquinho de comunicação verbal, ter uma linguagem que está desenvolvida, mas a regulação do comportamento é muito difícil. É uma criança que entra na sala, que explora os materiais, mas não se atenta a nenhum, que tem uma dificuldade de interagir, né, no sentido de manter a atenção, a troca, a regulação. Então, digamos que esse seja um objetivo inicial. Né, trabalhar a regulação interna, trabalhar que a troca seja sustentada, né, porque a gente observa que o ponto forte talvez seja até uma capacidade de expressão verbal, talvez, mas é muito importante a gente se basear também nos pontos fortes, né? No sentido de que quando a criança vem para a sessão na TED, existe uma flexibilidade também muito grande do terapeuta, né? De não se enrijecer dentro desses objetivos propostos, dentro de certas sequências, né? Porque a gente chama na TED as atividades de sequências de troca. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai alternando, né, aqueles momentos com a criança que acontecem de uma maneira onde ela tem sucesso, né, onde ela sente que ela consegue, porque muitas vezes nesses treinos ou em outras situações de vida, né, talvez na escola, quer dizer, existe muito uma experiência de não sucesso, né? De não compreender o contexto, de não saber o que se espera, de não conseguir responder a uma demanda. E aqui na TED a gente realmente vai trabalhar dentro do que a gente chama da zona de desenvolvimento proximal, para quem, né, é da área e já ouviu um pouquinho esse termo, que é aquela zona, né, onde a criança, ela, com um pouquinho de apoio, ela consegue algo novo, né, ela consegue responder de uma maneira nova. Então, a gente trabalha com essa ideia de aumentar a autoconfiança, trabalhar com a motivação interna da criança, né, dentro dessas brincadeiras. E as sequências de troca, né, as atividades em TED, realmente elas têm o objetivo de criar momentos onde a gente vai trabalhar as funções por essa interação. E ela envolve todos os aspectos, né? O aspecto emocional, o aspecto motor, o aspecto da comunicação. E a gente vai trabalhar com esses objetivos dentro de um contexto que tem, então, as regras de ouro que eu falei para vocês. Então, só rapidamente, porque isso, né, na hora da gente aplicar realmente o conhecimento, tem muitas questões aí para a gente entender, mas a tranquilidade, ela tem a ver não só com o espaço, né, então a gente não trabalha com uma sala cheia de estímulos, materiais disponíveis, né, não é isso. A TED, ela é muito específica em relação à construção do ambiente adequado para as sessões. Vocês já podem começar a imaginar como isso se transpõe, né, para outros ambientes, mas é uma sala silenciosa, é um terapeuta que se move pouco, que fala, né, de uma maneira tranquila. A disponibilidade, ela parte um pouquinho do terapeuta, né, porque a gente vai facilitar, né, que à medida que a criança mostra essa curiosidade, a gente precisa estar atento e disponível para introduzir esse desejo dela de conhecer, de explorar, de brincar, dentro de uma sequência, né, que envolva comunicação, troca, atenção conjunta. Então, isso é o que a gente faz nessas sequências de troca, né? A gente se coloca disponível e introduz uma ação da criança que pode ser descontextualizada em alguma coisa que possa participar, né, de uma troca, de uma interação comum. E a reciprocidade, então, tem a ver com essa atividade compartilhada, né, que à medida que a criança se sente, então, sente que o ambiente é favorável, tranquilo, que o adulto está disponível, ela pode também responder, né, e aí a gente começa essa troca e essa comunicação entre duas pessoas, né? Camila, só uma observação complementando, que eu acho importante. Quer dizer, esse trabalho que você descreveu agora, que são atitudes, né? Eu queria dizer que eles têm uma base, quando na sessão nós começamos a fazer as sequências sensório-motoras com a criança, altamente científica,
porque a gente trabalha com essa zona proximal de desenvolvimento, propondo para a criança situações onde ela tenha condições de interagir. Exato. Naturalmente, tá assim, é um encorajamento que tem uma base científica. Então, a programação das brincadeiras, da sequência de brincadeiras, ela é um estudo muito ligado ao diagnóstico que foi feito neurofuncional, né? Só para ligar os pontos, assim, é só isso que eu queria dizer, porque ela funciona porque se a gente tem que encorajar a criança para uma situação nova, a gente precisa propor uma situação muito próxima à possibilidade dela realizá-la, né? Então, é por isso que tem esse aspecto que a gente falou, você falou no slide anterior, do encorajamento, é só isso. E esse ponto, Maria Clara, é importante, porque hoje não vai dar tempo de apresentar tudo para vocês, e a TED, nesse sentido, a gente fala, né, a brincadeira da sessão, ela é semi-estruturada, né, ela não é, alguma coisa que a criança simplesmente entra e brinca, né, não é uma ludoterapia no sentido de que o brincar, ele é aberto. Realmente existe uma proposta por trás e existem organizadores, né, estrutura por trás disso. Então, talvez como outras abordagens, mas de uma maneira mais flexível, né? A gente tem roteiros, a gente tem fichas, né, que a gente usa para poder organizar esses objetivos, acompanhar a evolução. Então, isso tudo, né, a gente pode conversar depois sobre onde essa informação está, como é que a gente estrutura tudo isso. Não né, uma coisa que, assim, espontaneamente o terapeuta entra na sala e começa a brincar. Não, A bola, não, não, ele não não. é. Existe uma programação, existe né, um objetivo claro, existem sequências que são avaliadas toda a sessão, né? E aí, sim, modificadas, né, a cada novo encontro. Então, ela nesse sentido, muito científica, claro, né? As bases teóricas estão aí, a gente sabe de toda essa questão neurofisiológica, que eu vou apresentar também bem rapidinho para vocês o que a gente entende, então, que está acontecendo na TED, né? Do ponto de vista também neurofuncional. Mas aqui, só para vocês começarem a sentir um pouquinho como que a gente, enquanto terapeuta, a gente entende a nossa função e a gente trabalha. Realmente existem, né? Hoje, muito mais do que no começo até de quando a TED foi proposta, estudos que mostram que existe de fato uma sincronia entre parceiros de comunicação. Né? Isso eu estou dizendo parceiros de comunicação, porque pode ser o adulto e a criança autista na TED, mas entre nós aqui, né? À medida que a gente vai se comunicando, tendo aspectos verbais e não verbais, né, de interação social, quer dizer, existem situações e contextos que são mais favoráveis a uma sincronia. Pode ser uma sincronia emocional, comportamental. Sabe aquela coisa que as pessoas falam que quando até o reflexo, né? Quando a gente faz parecer, né? Quase que se eu faço o mesmo gesto que a Ana Paula faz ao falar algo para mim, é quase como se a gente dissesse estamos em conexão, a gente está na mesma sincronia, né? Então a linguagem corporal, a linguagem verbal, o tom de voz, a gente sabe que isso cria sincronia, né? E que, portanto, à medida que a gente cria essas condições favoráveis, a tranquilidade, a disponibilidade, qual que é o pressuposto? O pressuposto é que isso vá naturalmente ao longo dessas repetições na sessão, isso cria na criança também a oportunidade, né, de ela sincronizar. Né? Então, ao invés né, eu falei aquela palavra cacofonia, aquela confusão interna de estímulos, de demandas, né? Em vez da cacofonia, existe essa sincronia. Né? Então, aí a criança pode se apoiar no terapeuta, se apoiar no adulto, que vai ser, né, entre aspas, aí, um tutor cerebral, quer dizer, olha, é assim que a gente vai brincar, é assim que a gente vai se comunicar, é assim que a gente vai interagir de pouquinho em pouquinho. Né? A tranquilidade do terapeuta tem a ver também com falar poucas coisas, né? Utilizar palavras, né, precisas, usar a ação, o corpo, né, para mostrar para a criança como que é a brincadeira, como que é a troca. E aí, né, realmente assim, um aspecto muito ligado a TED, isso o professor Lelor dizia, né, a TED é uma terapia, isso é uma citação dele, com muito calor humano, né? Então, o que que isso significa? De novo, não é só abraçar a criança, brincar, né? Não é só ser bonzinho e legal, né? O calor humano não é isso. Ele tem a ver com esse aspecto do prazer compartilhado, da troca emocional. Então a gente realmente, né, vai realmente estar com a criança, né, brincar com a criança, reagir emocionalmente e solicitar, né, essa motivação
que vem por conta dessa disponibilidade, dessa curiosidade fisiológica que a gente pressupõe que está lá, e trabalhar a regulação, né? Então, esses aspectos, eles, quando a gente fala em neurofisiologia, né, parece uma coisa assim muito hard, né, hard science, né, que a gente fala ciência dura, mas no fundo tem a ver também com essa possibilidade de fazer isso num contexto caloroso, né, de trocas afetivas, de empatia também, eu poderia dizer, né, porque tem esse aspecto da sincronia. E aí, quer dizer, vocês estão vendo nas fotinhos, até de não é, né, para quem vê de fora, assim, não é alguma coisa complexa, né, no sentido de que a gente está usando, né, materiais ou coisas assim de outro planeta. É só que as brincadeiras, elas se baseiam nesses suportes simples, né, então pode ser uma bolinha de sabão, pode ser o próprio gesto do terapeuta, né, pode ser um brinquedinho de encaixe, que são muito simples, né, falando da intervenção precoce aqui, mas que mobilizam funções complexas. Se a gente sabe mobilizar essas funções, quer dizer, a gente está trabalhando uma integração neurofuncional que vai além do treino, que vai além da repetição do comportamento, né, que está acontecendo realmente no contexto significativo, né, de troca com o adulto. E aí, falando um pouquinho, porque achei, né, a gente fez aí Eu acho que essa imagem é muito boa. a gente fez um quiz ali rapidinho, eu acho que no grupo da comunidade Cário, sobre o que seria legal ouvir, né, hoje e a gente apresentar. Então, claro que existem todos os princípios, a metodologia da TED, a gente, né, pode contar para vocês como saber mais disso e onde entender melhor sobre isso, mas um grande aspecto que a gente tem que discutir, né, quer dizer, no contexto que a gente está, de monte de abordagens, né, de intervenção no campo do autismo, qual que é de fato o benefício dessa abordagem, né? Tem algum efeito? É melhor que as outras? É igual? Então, assim, não existem de fato estudos que comparem a TED a outras abordagens, né? Acho que isso é um ponto que a gente precisa avançar aí no campo. Nem lá na França eu achei esses estudos, né, de contrastar as terapias, mas isso também é uma coisa difícil para outras abordagens. Mas de qualquer maneira, assim, os estudos de evolução, os estudos longitudinais com a TED, quer dizer, né, avaliando os efeitos ao longo do tempo, que foram feitos na França, com um número maior assim de crianças, eles são feitos em dois contextos. É isso que a gente queria falar para vocês hoje, porque você pode avaliar, né, se a criança melhora, entre aspas, fazendo estudos de diversas maneiras. Um é, como a gente falou, observando o comportamento, né? Será que sintomas de autismo diminuem? Será que o desenvolvimento cognitivo e socioemocional aumenta, né? Seriam duas questões para avaliar do ponto de vista do comportamento expresso. Mas também lá na França, né? A gente não tem esse recurso no Brasil, pelo menos não ainda. Eles conseguem fazer estudos de neuroimagem, estudos com eletroencefalograma, para realmente entender se aquele pressuposto, né, da plasticidade, ele de alguma maneira está ali, está acontecendo. Então, vou falar para vocês, é só para poder entender a imagem, quer dizer, então se você vê aqui nesse cantinho, são crianças, eu acho que aqui no caso eram adultos, mas crianças com autismo antes da terapia, então teriam essa característica do funcionamento cerebral antes da terapia, né? Então a gente vai entender só de uma maneira mais ilustrativa, então, em relação a essas cores, né? As áreas ativadas, mais ativadas ou menos ativadas no momento da avaliação antes da intervenção. E aqui do lado de cá é o comparativo, então aqui embaixo T2, então após a intervenção, né, a diferença, né, então a gente vê, opa, realmente alguma coisa aconteceu, e o quanto essa diferença que a gente observa, ela aproxima, né, as pessoas que foram ali avaliadas, isso é um resultado de grupo, né, é um cálculo de grupo, não é uma pessoa única, o quanto isso se aproxima do quê? Dos controles, né? Então aqui seria no tempo 2 a gente comparar como é que era então, né? Para vocês verem o contraste aqui, a ideia seria essa, comparar então a pessoa com TEA antes da intervenção a um controle, que seria uma pessoa sem autismo, né? Existem umas diferenças evidentes, né? Só de olhar as cores ali, a gente vê que tem áreas que são ativadas diferentemente, mas depois da intervenção parece que tem uma aproximação, né? Eu acho que aqui na região mais
não sei, do lobo temporal, occipital, mas começa a ter uma diferença, né? Então a gente tem outros estudos também, a gente só trouxe uma imagem para mostrar para vocês que do ponto de vista cerebral algo acontece, né? Existe uma mudança que a gente precisa considerar e que é refletida aqui desse outro lado por avaliações clínicas. Isso nós fazemos, né? Isso na clínica, na CARE, a gente tem então mais de 20 anos observando isso, que quando você faz com a BEX, né? A Maria Clara citou a bateria de avaliação cognitiva e socioemocional, que vai estar disponível no futuro para os profissionais do Brasil e psicólogos aplicarem, possivelmente o ano que vem. Essa escala ela permite o quê? Que a gente avalie o desenvolvimento da criança para organizar o projeto terapêutico, né? Não é necessariamente só para fazer diagnóstico. E aí o que a gente observa? Não vou descrever a escala para vocês, mas pensem que esse gráfico em teia ele representa realmente a amplitude do desenvolvimento em várias áreas diferentes, né? Então que pedrinha no lago, né? Quanto maior, mais aquele desenvolvimento foi se ampliando. Então aqui além dele ser, né, no tempo zero aqui, de início da intervenção, ele é menor, né, ele parece menos amplo. No tempo 2 esse desenvolvimento ele se expande em diversas áreas, que são áreas do desenvolvimento socioemocional e cognitivo, e também, quer dizer, aí vai existir um cálculo para a gente poder saber se eles se tornam mais harmoniosos, né, se diferentes áreas começam a se desenvolver de uma maneira semelhante. Né? Então aí não é um gráfico que fica muito em picos, né? Ele já fica um pouco mais arredondado, porque ele vai mostrando que em todas as áreas a criança vai fazendo aquisições e ampliando o desenvolvimento, e não só, né, naquela área, como a Ana Paula falou, vai ver a criança tem uma habilidade, uma hiperabilidade, ela pode, né, acompanhar, que seja cognitiva, né? Então a cognição avança, mas o socioemocional não. E aí você tem né, essa heterogeneidade. O nosso objetivo também é harmonizar um pouquinho mais esse desenvolvimento. Importante, né, Camila, que essa escala, ela mede os patamares de desenvolvimento, ela não Exato. está medindo comportamentos, né? Ela está comparando com crianças, que até Piaget já estudava, e isso também foi muito criado em função desses patamares, né, de desenvolvimento, e então isso mostra de uma maneira muito clara onde é que a criança adquiriu ou não adquiriu, que funções, né? Se são mais nas funções cognitivas ou mais nas funções socioemocionais, onde estão as dificuldades dela e onde ela se situa, né? Ela tem o desenvolvimento, ela tem 5 anos, mas ela tem o desenvolvimento de uma criança de quantos anos? A gente não está avaliando comportamentos, porque às vezes uma criança ela pode ter um comportamento muito, até, vamos dizer, adequado, mesmo que ela não compreenda aquilo e não consiga contextualizar, né? Então, acho que tem esse grande diferencial que a Bex traz, que é a gente entender onde essa criança está em termos de patamar de desenvolvimento. E eu acho que nesse ponto, eu vou pular 2 slides, eu vou voltar para eles, mas eu queria mostrar, porque assim, é isso, né, o que a gente tem feito ao longo, enfim, de toda a implementação da TED no Brasil, dos estudos. Então, isso aqui é um caso real, a gente trouxe só para ilustrar, mas a gente vai avaliar a criança, isso é uma outra escala, é a escala de avaliação funcional dos comportamentos autistas. Mas o que significa isso? Só para vocês verem como que a questão das funções aparece, né? Quando a gente faz essa programa terapêutico na TED, a avaliação do desenvolvimento. Então, aqui vocês veem 2 barrinhas, mas isso a gente faz com as crianças, quer dizer, quantas barrinhas forem necessárias. As barrinhas são uma avaliação a cada momento, né? Que é representado por essas barrinhas. Então, no primeiro momento, o azul mais escuro, no segundo momento, esse azul mais claro. E aí, o que vocês notam, assim, só para citar rapidamente de novo, né, como que a gente buscou essas escalas e tem validado para o Brasil, aqui, quanto mais alto, quer dizer, mais representativo do autismo. Né, naquela função específica. Então, na TED, né, a gente sabe que funções que estão sempre lá em cima no início, né, no diagnóstico precoce, tem muito a ver com a imitação, geralmente esse pedacinho aqui, né? Ação, contato e É, comunicação. exato. E aí um pouquinho da atenção também, da regulação. Mas aí a gente vai avaliar o quê? O perfil próprio de cada criança e ao longo do tempo, quer dizer, onde estão os pontos fracos, né? Então seriam, por exemplo, as barrinhas mais altas,
onde estão os pontos fortes, que seriam aquelas mais baixas, mas aí como é que isso se modifica de um momento de intervenção para o outro? E aí a gente vai É, vendo, opa, houve uma dificuldade aqui, o que que aconteceu? Aqui melhorou, aqui ficou igual. Então a gente começa a discutir, né, aquela evolução, em contato também, óbvio, né, com outras escalas. Então aqui tem a CARS que mede também, né, a sintomatologia do autismo. E aí a gente vai tendo uma ideia, né, se as escalas elas vão representando melhoras ou não. Aqui diminuiu, então significa que, né, os sintomas diminuíram. E aí, né, na FC também a gente nota um pouquinho dessas mudanças funcionais. Maria Clara queria citar alguma coisa antes de eu mostrar o da Bex, como é a. não, o que eu queria dizer é que essa mudança que foi importante aí no UFC, ela não Uhum. completou um ano, né? Foi de setembro, de agosto de um ano a maio do ano seguinte, né? Se É, contar férias, tudo isso. Então, a gente é. tem esse acompanhamento longitudinal, como nós fazemos, ele é muito importante, porque a gente vai trabalhando ao longo do tempo e vendo o movimento dessas barrinhas que vão decrescendo, né? É, Isso é bem importante, é. enquanto a PEX, que é o contrário, que você acha que vai voltar, ela vai se ampliando, né? Porque são escalas que têm padrões diferentes de cotação e de avaliação. E aí justamente aplicando, né, todas elas, a gente senta e observa, aí vê todos os resultados, discute, faz o programa a partir disso. Então, assim, de novo, não é que o brincar na TED ele é um brincar livre, ele está baseado nesses princípios, quando a gente falava, né, do nível funcional. E aqui é só para ilustrar, para vocês verem como que essa escala pode ser usada, é super útil, e aqui é um exemplo interessante, porque é uma criança que foi avaliada por conta da validação da escala. Então, a princípio, ela iria, é uma menininha, ela aqui com 1 ano de idade, né, participou da pesquisa de validação. Não havia, naquela época, uma suspeita de atraso. Então, nós pensamos, essa criança vai fazer parte do grupo controle, né? Só que como são crianças pequenas, a gente tem que continuar seguindo e ver se realmente isso se mantém. E aí, quer dizer assim, aqui passou 1 ano e 2 meses, né? Quer dizer, sem intervenção, porque a criança foi se desenvolvendo, não havia suspeita. A gente observa o quê? Que está muito parecido, né? Para 1 ano e 2 meses depois, a gente esperaria que a criança, só para vocês terem uma ideia, a escala aqui ela atinge os 2 anos, né? O limite dela, o teto, são 2 anos. Então aqui você já fala, tem um atraso, né? Porque a criança tem 2 anos e 2 meses e não atingiu todos os níveis, né? O anel, aquele devia estar todo colorido. E aí sim, aí começou uma suspeita, né? Ela veio para avaliação novamente por conta dessa suspeita já aqui. E aí, 6 meses de TED, né? Aí começou uma TED aos 2 anos e 2 meses, 6 meses depois, a sintomatologia que tinha sido vista na CARS diminuiu, e aqui na BEX, quer dizer, a mudança foi drástica, né? Então a gente nota o quê? Que, quer dizer, demorou 1 ano e essa criança, né, ela vinha justamente aquela trajetória que a gente falou, né? Sem a ginástica, né? Sem ter um pouco. E ainda é muito difícil, né? Claro, para a família poder notar esses sinais precoces, mas o desenvolvimento ele estava praticamente num platô, né? E aí Uhum. a gente fez, né? E aí também não só um platô, mas começaram né, os sinais mesmo de TEA. E aí a gente teve também a intervenção que favoreceu o desenvolvimento da criança de uma maneira importante. Mas é só uma ilustração, para que vocês tenham uma ideia de como que a gente então torna essa abordagem que é tão cheia de calor humano, também muito científica e estruturada, né? Tem muitas coisas que vão por trás, inclusive essa avaliação. E só para também compartilhar com o pessoal, quer dizer, existem, porque tem isso, né? As pessoas começam a ouvir falar TED, mas cadê, né? Onde estão os estudos? Cadê a publicação? Então, assim, no Brasil, né, eu diria que a gente está na infância, a gente está começando a fazer essa tentativa, então, de difundir mais, para que as pessoas possam usar, conheçam, porque a gente ouve muito essa demanda de, puxa, né, mas a gente não... Existem, que tipos de intervenção, né, para o autismo? É só um certo tipo, é só certo... Então, assim, a TED está aí, ela está aí desde a década de 70 na França, mais de 20 anos no Brasil. Existem estudos, sim, publicados em revistas né, científicas, alguns deles bem recentes. Então, esse artigo aqui sobre pais
foi publicado pela equipe lá de Tours esse ano mesmo. A gente tem esse estudo sobre, aqui à esquerda, em inglês, inclusive, não é em francês, que é de 2021 sobre evoluções na TED, né? Esse outro artigo aqui. Só algumas ilustrações para vocês saberem que está aí, né? Existe literatura na área. E, evidentemente, quando eu falei no início, né? E a gente já está encerrando, mas quando eu falei no início para vocês que nós, né, como equipe também, a gente pensou, puxa, a gente precisa construir conhecimento, porque ninguém vai conhecer a TED, né, só lendo os artigos em francês, ou só indo buscar na França, ou tendo que fazer formação na França. Então, essa é uma das várias contribuições que a gente quer fazer para o campo, né? A validação da BECS é outra, que está bem avançada, que vai sair então ano que vem, mas o livro que a gente publicou, saiu no começo desse ano, sobre a TED, é onde vocês vão encontrar, eu coloquei um pouquinho aqui do sumário, só para ter uma ideia, mas assim, toda essa informação, né? Como que é realmente a aplicação, então eu grifei aqui no cantinho, né? A colocação em prática, então o livro, ele realmente mostra como que a gente aplica a TED no contexto clínico, familiar, no contexto educacional, então assim, é bem extensa a obra, com autores da França, com autores do Brasil, então a gente tem realmente uma troca que é rigorosa, né, nesse sentido da apresentação desses estudos, da escala, e mais para frente, né, o que a gente quer oferecer realmente são esses instrumentos de avaliação que já são um pouco mais complexos para poder apresentar para o público brasileiro, mas eu acho que a obra ela está aí disponível e o curso sobre a TED, né, que vai ser então a formação, né, que ela vai, digamos, acompanhar né, o texto, né, que pode ser um texto de estudo, mas para quem quiser realmente se tornar terapeuta, o curso ele é importante porque ele faz parte dessa formação né, a implementação da escala no contexto clínico, a implementação também dos pontos fortes e fracos, da linha de base que a gente constrói, então, assim, né, e da terapia na situação de atendimento. Então, eu sei que a gente fez um sobrevoo, talvez tenha tocado em alguns pontos, né, que o pessoal estava curioso, outros não, mas eu acho que fica para vocês, assim, entenderem um pouquinho desse contexto geral, do que se trata, de que existem, né, estudos científicos, que a gente está construindo esse conhecimento e que, né, a gente gostaria que mais e mais pessoas pudessem ter acesso, conhecer, aplicar e, né, que famílias e crianças pudessem ter essa abordagem como uma referência. Aqui algumas informações sobre a clínica, a gente está no Instagram, então dá para seguir conteúdo, dá para saber se tem outra aula, se tem outro evento, se tem curso, então acho que vale a pena o pessoal estar conectado aí com a gente também. Eu vou, 10 minutinhos para perguntas, eu vou se o encerrar pessoal o compartilhamento e aí assim, quiser. a gente atrasou aí 6 minutinhos, digamos que são 9 e 6, né, no Brasil, mas no horário de Brasília, porque pode ter outras pessoas também em outros fusos. Mas eu acho que vale a pena. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, até para a gente saber um pouquinho, né? Tem algum ponto que faltou falar, que valeria a pena explorar, a gente, né, em outras ocasiões pode compartilhar mais aí desse conhecimento com todo mundo. E aí, se ninguém tiver perguntas, a gente pode ou fazer alguns comentários. Opa, tudo bem? Boa Ah, noite. Vai, Boa Gabriel. noite. Eu queria perguntar como é que vocês registram, né, esses comportamentos para colocar na escala. Como é que é, tipo, como que é feito esse registro, sabe? Como que é contado isso? Eu posso responder, não sei se aí a Ana Paula ou a Maria Clara querem não, você complementar. responde, Camila. Eu acho que tem duas questões, Gabriel. Aí você pode depois me esclarecer também o que você estava pensando exatamente. Então, por exemplo, na avaliação inicial, né, quando a gente vai completar as escalas, o que a gente faz é assim: a gente quer estar disponível para atender a criança, para ouvir os pais, porque é feita uma avaliação neuropsicológica, né, psicológica. Então, a gente acaba seguindo alguns padrões gerais de avaliação no campo, mas o que a gente faz para ter realmente os dados, para completar o protocolo, né, que seria o protocolo da escala, na França, isso a gente seguiu essa organização do modelo francês, na CARE a gente faz isso, a gente sugere que todo mundo faça isso na TED, a gente filma as sessões.
né? Então, por exemplo, uma sessão de avaliação, por quê? Ou mesmo sessões de TED ao longo do tempo, porque a gente quer poder olhar depois da sessão e não perder, né, às vezes expressões muito sutis da criança, às vezes comunicações que no momento ali você deixou de ver, porque sei lá, você foi acessar um material, teve que, né, não estava ali 100% disponível para alguma coisa, porque você tinha que organizar um material, buscar algo, então a filmagem da sessão ela é importante. Então, a Bex, por exemplo, inclusive na validação, o que deu muito trabalho, quer dizer, todas as avaliações são registradas em vídeo, e aí o avaliador senta e cota a escala com o vídeo em mãos, né? E aí a escala tem o seu próprio protocolo, né, de como que a gente registra cada um dos comportamentos. E no contexto da terapia, esse registro é um pouquinho diferente. Então, a gente tem fichas de registro da sessão, que tem fichas que são chama registro diário da TED, tem registro semanal, registro mensal, tem a linha de base. Então, assim, cada uma dessas, né, fichas, elas servem para a gente acompanhar a implementação da terapia. A gente não sei se você está pensando em outras terapias que acabam quantificando quantas vezes a criança faz tal coisa, quantas vezes. A gente não faz isso. Não é assim no Essa era a minha conta-gota. dúvida também. Não é no conta-gota. A gente não fica. Porque, justamente, como é que você pode estar disponível para a criança se você está ali na sessão e está marcando de um em um segundo o que ela está fazendo ou não fazendo? Então, a gente não faz isso. A gente atende, né, prepara previamente a sessão, atende, tem os objetivos em mente, as sequências, e depois senta para preencher então essa avaliação diária e ali sim a gente faz assim uma descrição muito breve de cada sequência, né? Então o que foi feito, e aí tem uma cotação que vai assim o quanto a criança engajou naquela brincadeira. Ela trocou, ela comunicou, ela focou ou não. E aí a gente tem uma escalazinha para marcar, mas não é assim não é que a gente está contabilizando, né, a frequência, a É, ocorrência do comportamento. posso complementar, Camila? Assim, eu acho que pode esclarecer. É, quando você olha o comportamento, então normalmente a pessoa vai registrar o comportamento. Como nossos esquemas, vamos dizer, de cotação, tanto das escalas como da própria sessão, vamos dizer, o que que tem? A gente tem aqueles pontos fortes ou pontos fracos que vão ser o alvo. Então, a gente sempre tem em mira, por exemplo, como é que foi o contato. Então, para o item contato, nós temos diferentes níveis de avaliação. Então, o contato, se ele foi positivo, se ele foi presente, porém muito sutil. Então, assim, a gente tem gradações de uma mesma função, que é esse, nós temos um critério para avaliar o contato. Não é o número de vezes que fez o contato, mas é que tipo de contato foi, ou que tipo, vamos dizer assim, de imitação a criança consegue. Então, nós temos lá o item imitação, né? Imitação gestual, uma coisa assim. Então, dentro do item imitação, quais são os diferentes níveis de imitação que a criança pode ter, que vão dar naquela escala que vocês viram lá do gráfico de aranha, o ponto onde a criança se situa. Né? Então, assim, é diferente de observar o comportamento, mas a gente está atento à manifestação da função que está ali presente na interação. Não sei, Camila, se você concorda, porque eu acho que diferencia um pouquinho de observar o comportamento, né? Eu acho que é isso, assim, é uma distinção bem importante, porque tem outras abordagens, a gente sabe, né, que tem, assim, o objetivo, por isso que a gente fala, e até é o termo usado, né, treino, né, então, assim, a criança tem que, talvez, sei lá, ela aprendeu tal comportamento, quando ela repetir, né, aquele comportamento em sessão 4 vezes, etc, etc. E aí você tem que contabilizar isso, né, então, assim, é muito formalizado no sentido de uma estrutura quantificável. Na TED, nós temos registros, existe uma quantificação, né? A gente tem, como a Maria Clara falou, essas apreciações, né? Quer dizer, interagiu, mas foi instável, e tudo isso é transformado numa notinha, num número, vamos dizer assim, mas é muito mais aberto, né, muito mais humano no sentido assim que a gente não está realmente assim observando cada pequeno comportamento, contabiliza e tem isso, né? A sessão ela é feita para que a gente esteja disponível. Então a gente acaba tem outros recursos, né,
objetivar um pouco a sessão. Então, por exemplo, o vídeo é um, né? Você registra e depois você acessa. Então, você não vai usar da memória apenas, né? Você torna aquilo mais objetivo. Mas isso é feito também com acesso a um coterapeuta, né? Então, muitas vezes tem o terapeuta atendendo, o coterapeuta está assistindo a sessão. É, antigamente era por sala de espelho, né? Mas hoje em dia você tem o vídeo, hoje em dia você tem outras maneiras de fazer isso, e aí uma troca entre coterapeuta e terapeuta. Isso a gente não falou, mas é uma dos aspectos clínicos ou técnicos, né, que pode ser feito. Então, o trabalho em equipe, ele favorece também essas apreciações, muito mais do que só, né, a gente, né, focar, tem que repetir isso, tem que falar tal palavra, ou tem que, né, guardar tal brinquedo, acertar tal cor, não sei, né, do que se trata ali. Mas a gente tem estrutura, né? Não é que é uma coisa também aberta e vai lá, brinca e volta no dia seguinte, né? E vê o que está a fim de fazer. Não, a gente tem esses objetivos, tem os registros, eles acontecem a tempos, né, constantes e determinados. Então, é uma boa pergunta, porque fica essa dúvida. E no livro, assim, tem outras maneiras de ter acesso também, mas no livro a gente mostra essas fichas, né? Elas estão aqui. Então e tem um caso clínico inteirinho, de começo ao fim, é o último capítulo que eu escrevi com a Thaís, apresentando um caso que foi atendido na Cari ao longo de alguns anos, e aí você tem assim realmente como que a gente implementa isso, e tem exemplos dessas fichas preenchidas, né, a diferentes momentos. Então, assim, uma boa maneira de ver na prática como isso acontece realmente. Obrigada Perfeito, obrigada obrigado. pela pergunta, foi ótimo. Se alguém mais tiver algo a dizer, a gente está a postos, senão podemos fazer um lembrete então para vocês. Acho que a Pan colocou ali no bate-papo. Então, o livro existe, vocês viram a capa aí, a referência, o curso de formação também a gente está disponibilizando na Hotmart. Então, hoje realmente assim, né, uma apresentação breve, e aí quem, né, tiver interesse em conhecer mais, em explorar um pouquinho, esses recursos estão aí disponíveis para vocês, e a gente convida todo mundo a continuar em contato, porque aí se tiver dúvidas a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. Perfeito. Acho que é isso, não? Então, tá Sim. legal. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Espero que tenha sido esclarecedor, e mantenham contato e a gente vai trabalhando aqui em conjunto para Olha, boa noite para vocês. Também muito obrigada pela presença. E estamos disponíveis na CARE e nos contatos que vocês tiveram aí à disposição. Aguardamos o retorno de vocês. Um abraço. Obrigada, Obrigada. Obrigada. pessoal. É um prazer estar aqui de novo e tô continuando a ler o livro, viu? Boa, Bruna. Boa noite. Gente, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, boa noite.